Você irá ouvir agora uma mensagem de fé e esperança. Essa mensagem foi gravada no templo da Igreja Batista da Alameda, em Curitiba, Paraná. Uma igreja que tem resposta de Deus para a sua vida e onde os impossíveis acontecem porque crê no poder de Deus. Abra seu coração e ouça o que Deus tem para você. É um prazer estar aqui. Esse ano é o segundo ano que nós estamos trabalhando dentro do Ministério de Libertação, este assunto sobre temperamento. Ano passado nós fizemos algumas palestras também e temos visto que esse assunto tem ajudado a cada um de nós entender um pouco melhor quem nós somos, como Deus nos fez, e também entender que na caminhada da nossa vida, a gente vai destemperando algumas coisas que não foram destemperadas por Deus, mas sim por nós mesmos, de acordo com a nossa história, de acordo com aquilo que nós vivenciamos e etc. Hoje, a abordagem é um pouco mais geral para a gente nos situarmos, né? Ver o conceito e entender o que esta teoria sobre os temperamentos fala de cada um. E hoje a nossa abordagem é também sobre os nossos inimigos, mas os inimigos internos, que nos impedem de alcançar a graça que o Senhor tem para a nossa vida. Você crê nisso? Que a gente tem uns inimigos internos, né? Que, ai, Senhor, às vezes a gente quer botar eles para fora, mas nós temos coisas dentro de nós que faz com que a nossa vida fique emperrada. Então, nós vamos falar nesses dias sobre esses inimigos, pode passar. E Deus quer que sejamos iguais a Jesus. A nossa carne é que impede isso. Então, Deus tem planos, propósitos para nós, e antes de nós nascermos, nós já tínhamos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. O Salmo 139 de Davi é muito específico sobre isso. Mas a nossa carne, o nosso pecado, impede, né, que Deus realize integralmente aquilo que Ele tem para nós. E, passa só mais um, só conseguimos cura quando temos o diagnóstico. Uma coisa aqui que, comentando com o pastor Lobo, nós falávamos, porque quando ele está dando o foco sobre os inimigos externos, ele está focando isso com vocês também, que nós precisamos ter um diagnóstico para a gente ter cura. Porque senão eu estou passando mal. Qualquer coisa, qualquer medicamento seria bom para mim. Não, eu preciso saber onde e o que eu tenho que tratar. O médico da nossa alma nós já sabemos, né, quem é. Mas nós precisamos entender aqui o que está improdutivo em nós. O que especificamente? E nessa noite nós vamos tratar sobre este assunto. Passa uma. Eu coloquei aqui alguns objetivos que nós vamos caminhar nessas 3 semanas, para que a gente saiba por onde nós vamos passar. E o primeiro diz assim, identificar o temperamento que nós usamos e quais os pontos fortes e as armadilhas que têm nos impedido de viver uma vida saudável e plena como Deus quer e pensou para nós. Nós vamos sair daqui, pelo menos entendendo como é que nós estamos funcionando na nossa vida. Como é que eu funciono? Eu tenho certeza que vocês vão ao final dessas 3 palestras, dessas 3 semanas, saberem como é o temperamento de vocês. E mais, dentro do temperamento, o que eu tenho, né, que é forte em mim?
Mas onde é? Eu até botei uma figura ali, que é alguém que pega no meu calcanhar, né? A armadilha que me prende para que eu não seja plena naquilo que Deus fez na minha vida. O segundo é que nós vamos compreender como ele, o temperamento, mas a minha história de vida afeta a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E o nosso relacionamento conosco, com os outros e com Deus. Então, o nosso temperamento afeta essas coisas. A minha forma de pensar, a minha forma de sentir e a minha forma de agir diante das situações, ela está intimamente relacionada com o temperamento que eu tenho. Só que, somado a isso, né, eu tenho uma história de vida. Eu tenho coisas que aconteceram comigo e que ou atrapalharam, né, ou me prenderam também em algumas armadilhas. Então, nós vamos, além de identificar, nós vamos compreender como é que nós desintonizamos, às vezes, os nossos relacionamentos. E com a gente, a começar por mim, né? Começo a entender coisas erradas, e começo a ter uma relação comigo de não aceitar determinadas coisas. E isso se expande para o meu relacionamento com as pessoas e, gente, para o meu relacionamento com Deus, né? E o terceiro e último é reconhecer o que precisa ser desenvolvido em nós para que as nossas vontades e atitudes reflitam o fruto do Espírito Santo. Olhe bem o que eu estou dizendo ali. Comportamentos, atitudes refletem aquilo que nós temos por dentro. Se você não tem o Espírito Santo do Senhor trabalhando na sua vida, é muito difícil você mostrar através do seu modo de pensar, sentir e agir aquilo que vem de Deus, que vem através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paciência, né? Então, nós precisamos demonstrar isso. Eu não posso dizer apenas que eu sou de Deus. Se o meu fruto, o meu temperamento, as minhas atitudes não refletem isso. Eu preciso entender o que eu estou impedindo, então, com o meu temperamento, de que o Espírito Santo trabalhe a minha vida. Né? Porque é como a gente falar demais que eu te amo, eu te amo, eu te amo, e as minhas atitudes não serem de amor. Né? Isto não é amor. Então, nós vamos identificar, compreender e reconhecer em nós, nessas 3 semanas, aquilo que está relacionado ao nosso temperamento, ok? Bem, vamos passar para o que é temperamento. Primeiro, vamos começar por conceituar o que é temperamento, para a gente entender depois ele na gente. Pode passar. Eu coloquei ali um monte de tempero. Porque temperamento é isso mesmo. Uns são mais apimentados, né? Outros são menos apimentados. Um é meio insosso, né? O outro tem um pouquinho mais de sal. Embora a gente leia na Bíblia que Deus nos manda ser sal da terra e luz do mundo. Sal temperado para não salgar. E luz também com o foco certo para não cegar. Não é isso? Às vezes nós damos uma crise de pressão alta na pessoa, por tanto sal que a gente usa, e também cegamos o nosso irmão por tanta luminosidade que a gente passa daquela luz que não é adequada. Então, quando nós falamos de temperamento, nós estamos falando de tempero. Deus colocou em cada um de nós um tempero certo.
uma porção que faria com que a Zenilda fosse o que é e cada um de vocês fosse como é. Então, temperamento está relacionado a tempero, para a gente poder criar imagem. Passa lá. Esse tempero, ele se reflete na nossa cara. Concordam? Olha a cara daquela criança, gente. Mas é criancinha. Vocês acham que a gente sabe qual é o tempero qual é o temperamento de uma criança? Sabemos. Qual o temperamento de um bebê? Sabemos. Pasme, né? Mas a gente já conhece o temperamento que aquele ser, né, está trazendo desde bebê. Zenilda, não exagere. Isso é um outro capítulo que a gente pode conversar. Mas que a gente conhece, né? Porque nós trazemos esse tempero conosco. Passa mais um. Então, vamos falar dos conceitos. Quando você vai no Aurélio Buarque de Holanda, diz lá o que é temperamento. É o conjunto de traços psicofisiológicos de uma pessoa e que lhe determinam as reações emocionais, os estados de humor e o caráter. Aurélio Buarque de Holanda. Mas nós não temos só o Aurélio Buarque de Holanda, nós temos pessoas que estudaram sobre isso. E eu quero apresentar alguns conceitos para vocês. Mais um. Temperamento, diz o Edson de Oliveira, que é a natureza do homem e que é aquilo que chamamos do jeito de ser de cada um. Então, o seu jeito de ser é o que a gente denomina também de temperamento. Mas nós temos um americano chamado Tim LaHaye, que ele tem estudado e tem muitos livros publicados e que eu vou trazer na próxima semana alguns livros para vocês conhecerem a respeito desse assunto. E o Tim LaHaye fala que temperamento é a combinação de características inatas que herdamos de nossos pais que afetam no nível do subconsciente o comportamento de um ser humano. Ampliamos um pouquinho mais, mas não vamos ficar só aí. A Gudrun, pode passar mais um, é uma doutora que ela escreve sobre temperamentos e ela fala que temperamento é a tendência do humor do indivíduo. Vocês já sabem que temperamento está relacionado ao humor e às doenças do humor, né? Que constitui a forma de reação e a sensibilidade inatas de uma pessoa em relação ao mundo. Trazemos conosco a nossa coloração temperamental, não a adquirimos mais tarde no curso da infância ou da juventude. Os temperamentos dão cores aos nossos sentimentos. Os temperamentos dão cores aos nossos sentimentos. Sentimento de raiva é tempero exagerado. Cor muito temperada, né? Então, o temperamento da cor. Por último, o David Kissing é hoje a maior autoridade neste assunto e ele já ampliou o estudo dele. E hoje ele fala sobre 12 tipos de temperamento, que são a combinação desses temperamentos que nós estamos vendo, só que levando em consideração alguns aspectos diferentes do indivíduo. Temperamento é um estilo pessoal inerente ou uma predisposição que forma a base das nossas inclinações naturais. O que pensamos, o que sentimos, o que desejamos ou necessitamos e o que dizemos e fazemos. Então, veja a abrangência do que é temperamento. Né? Bem, então, nós estamos com o conceito de temperamento bem, eu acho que 5 já é o suficiente para a gente entender que temperamento é aquilo que trazemos, né? Ele é inato, a gente usa ele no dia a dia,
para nos relacionarmos com as situações, com as pessoas, com as circunstâncias, com tudo. Nós nos relacionamos no mundo, né, com o mundo à nossa volta, através do nosso temperamento. Passa só mais uma. Essa teoria, ela aborda que nós temos 4 temperamentos. O temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico e o temperamento fleumático. E ela diz que todos nós temos os 4. O percentual que cada um tem é que diferencia uns dos outros. Então, eu tenho no meu temperamento os 4 itens que vocês estão vendo ali. Eu sou sanguínea, sou colérica, sou melancólica e sou fleumática. Agora, nós vamos sempre ter um que é predominante. 1 ou 2 são sempre predominantes. Vamos olhar um exemplo? Foi? Ok. Todos nós temos os 4 temperamentos e a intensidade de cada um, mais a história de vida, mais o ambiente, que faz variar as diferenças entre os homens. Então, nós podemos dizer assim, ó, que, bota o exemplo, que nós podemos, ser 50% sanguíneo, mas nós temos lá 10% de colérico, 30% de melancólico, 10% de fleumático, e assim sucessivamente. Então, são vários exemplos que eu coloquei aqui, falando disso que eu estou chamando de percentual de cada um em atuação em nós. Ok? Só que nós vamos ter sempre, olha lá o amarelinho, algum que vai ser predominante, ou 1 ou 2. Passa de novo para mim. Eu quero dar algumas, antes da gente entrar na descrição de cada um, dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, que você já nasceu com o seu temperamento, isso você já sabe. Segundo, as pessoas são diferentes. Afirmar que alguém tem 100% das características de um temperamento não é certo. Somos uma combinação deles com predominância de características de 1 ou 2 tipos de temperamento. Passo terceiro. Não existe temperamento bom ou ruim. A forma como você usa o seu temperamento é que o distingue e te faz ser o que é. Quero frisar isso. Muitas pessoas perguntam, né? Mas tem algum temperamento que é melhor que o outro? Não. O modo como você usa o seu temperamento, a consciência que você tem a respeito daquilo que você é que faz com que você esteja se relacionando melhor ou não, se relacionando com Deus melhor ou não, e mais, tendo maior ou menor dificuldade de lidar com situações. Então, não temos um temperamento que seja melhor que o outro, né? Por último, não mudamos de temperamento ao longo da vida. Mudamos o temperamento ao longo da vida. Uma diferença significativa. Nós não mudamos de temperamento. Começo a trabalhar, começo a ter os conceitos sobre como eu sou, como eu ajo, e aí, que bom, então eu vou trabalhando isso, e aí eu sou fleumática, e aí eu vou virar sanguínea. Olha, se fosse assim, ia ser bem bom, mas não é. Quero dizer isso para vocês, né? Quando a gente olha na Bíblia, e eu vou citar alguns homens da Bíblia, que foram, né, assim que os temperamentos são bem característicos, nós podemos ver que foram homens que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, mas morreram com aquele temperamento que eles nasceram. Né? Costumo falar sempre de Paulo. Paulo era um colérico,
e morreu colérico. Só que um colérico agora, que dizia, né, que disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é uma transformação das características do temperamento dele. E não que ele tenha mudado de temperamento. Ok? Isso é muito importante a gente entender. Passa mais um. O autoconhecimento é a chave para a libertação interior. O autoconhecimento faz com que você veja quem é o ladrão que está te roubando aquilo que nós vimos lá na frente. O que me faz não chegar às promessas do Senhor? Existem características que roubam, que são ladrões dentro de nós. O autoconhecimento, queridos, quando eu coloco ali, é muito importante. Eu quero dizer para vocês que às vezes eu ouço algumas pessoas falarem para mim, Zenilda, me fala um pouco mais disso, eu quero conhecer, que coisa boa, eu quero aprender tudo sobre isso. Para que eu use com o meu marido, com o meu chefe, com a minha empregada, com quem quiser. Isso não é. Você está aqui para aprender de você. E não aprender porque você quer usar isso apenas com as pessoas. Quando Deus nos dá uma oportunidade como essa, Deus quer trabalhar você. Você. E eu uso muito, quando estou nos meus atendimentos, dizendo que quando nós mudamos, tudo muda. Quando nós mudamos, as coisas mudam. A gente quer mudar todo mundo que está à nossa volta. Tão bom se o meu marido estivesse aqui. Olha, minha sogra deveria estar aqui do meu lado. Eu ia dar, inclusive, uns cutucões nela. Olha lá. Você, queridos, não é a sua sogra que está aqui. Sabe por quê? Porque quem precisa mudar é você. E o que você vai fazer com aquilo que você vai entender aqui vai ser muito importante para a sua vida. Porque se você sair daqui usando tudo isso com as pessoas, você não entendeu nada. Você não está aqui para obter conhecimento, porque você vai usar com todo mundo. Eu gosto sempre de frisar isso no início das palestras, porque a gente tem essa tendência. Eu quero estudar isso, eu quero entender isso, porque eu preciso agora começar a usar isso lá no meu trabalho, com aquele povo chato. O meu chefe horroroso. O meu pastor, eu tenho que fazer. Não, queridos, vocês não entenderam se vocês estão com esse pensamento. O autoconhecimento é libertador. Ok? Então, vamos lá. No decorrer dos tempos, médicos, filósofos, escritores, psicólogos e outros estudiosos do comportamento humano notaram 4 padrões comuns nos quais todas as pessoas se enquadram. Essa teoria, se vocês olharem ali, é uma teoria que começa a ser estudada antes de Cristo. E ela vem sendo estudada de século em século, e hoje, como eu falei, o Kelsey é um dos papas que fala, né, sobre temperamento, mas no nosso tempo. Então, nós vamos entrar nos 4, pode passar, nos 4 temperamentos. Quando nós olhamos aqui nesse quadro, os 2 temperamentos de cima, sanguíneos e coléricos, são temperamentos mais extrovertidos. Os temperamentos fleumático e melancólico são temperamentos mais introvertidos. No grupo dos de cima, de melancólicos e de sanguíneos e coléricos, nós temos pessoas que são mais dadas ao falar, ao se comunicar, né? E no grupo de baixo, tanto dos fleumáticos como dos melancólicos, são as pessoas mais reflexivas, mais introvertidas. Se nós olharmos do lado de cá, nós pegamos os melancólicos e os coléricos, são pessoas mais mutáveis. O que é isso? É mais ou menos assim.
Uma hora ela está assim, outra hora ela está assim. Uma hora ela está assim, outra hora ela está assim. Entenderam? Isso é mutável. Tem uma mudança muito mais acelerada, repentina, do que esses dois de cá. Os sanguíneos e os fleumáticos são aquelas pessoas que a gente diz assim, já sei o que ele vai falar. Já sei, quando eu contar isso, qual vai ser a reação dele. Não é? Existem pessoas que são mais estáveis, que a gente já espera uma determinada reação. Então, esses 4, né, são introvertidos e extrovertidos, mutáveis e estáveis. Vamos passar um. Nós vamos agora falar sobre os 4. Vou começar pelos sanguíneos. Quero que vocês guardem algumas coisas para que vocês associem. Sanguíneos, vocês vão lembrar de sangue. Sangue correndo nas veias, né? Sanguíneos são aquelas pessoas que não param quietas, falam o tempo todo, são irrequietas, estão sempre cansadas. Por quê? Porque elas assumem compromissos mais do que deviam, e elas fazem, e elas são o quê? Elas são do fazer. Sanguíneos são assim. Vamos ver características de forças. Nós falamos que todos os temperamentos têm forças e têm fraquezas. Quero dar um exemplo que eu costumo dar lá no consultório para que vocês entendam. Eu costumo sempre falar sobre a mistura do açúcar com o café. Café é uma delícia. Aliás, eu queria ter um cafezinho agora, sabia? Coisa boa seria, né? Café é uma delícia. E açúcar não é tão delicioso assim, mas é gostoso também. Mas o quanto a gente adoça o nosso café, dá para compreender como é que a gente usa as nossas forças e as nossas fraquezas. Vamos pegar uma xícara de café, né? E vamos pegar o açúcar. E eu vou colocar o açúcar no meu café e vocês, por favor, me digam quando é que eu tenho que parar. Então, eu vou botar 1, 2, 3, 4. Já? No 2 já devia parar. No 0. Gente, eu coloquei 4 colheres de açúcar. O que eu vou fazer com esse café? Está melado, muito doce. Vou fazer o que com ele? Jogar fora. Sabe que você é assim também? Às vezes as pessoas querem nos jogar fora. Sabe por quê? A gente capricha no açúcar. E eu dou um segundo exemplo que, para aqueles que já trabalham comigo, conhecem, mas eu quero dar aqui porque a gente tem tantas pessoas que não conhecem. Aquele exemplo da mulher dócil. Mulher dócil é uma coisa legal, não é, homens? Não é? Dócil, meiga, né? Elas são tão boas, né? Assim como eu, né? Dócil, meiga. Daniel já até saiu. Por isso que eu aproveitei. Mas olhe bem, eu quero pegar a docilidade da mulher, que é uma característica boa, forte, e vou usar como açúcar. Então, eu vou colocar a docilidade nesse açúcar. Vou colocar 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres, 5 colheres, 6 colheres. Vocês já pensaram? O que essa mulher se torna? Uma chata, não é? Ela chegou, pronto, não podemos continuar com a conversa porque ela chora. Ai, você está falando de mim por quê? E aquela docilidade toda. Aquilo é uma encheção. A gente tem vontade de grudar no pescoço dela. Não é verdade? Ela ficou tão dócil, tão dócil, tão dócil, que ficou uma chata. Ela tem consciência disso? Não, ela chega para mim lá e diz assim, eu não sei por que as pessoas não gostam de mim. Eu digo, mas eu já sei. E eu vou te falar, não vai ser na primeira sessão, porque senão você nunca mais vem aqui.
né? Não volta. Mas eu vou te falar. Mas olha só, lá no trabalho, é assim, eles botam de lado. Gente, o que é isso? Mas nós vamos pegar o moço que casou com ela. Cheio de objetivo. Né? Olha, imagina um homem, além de ser sacerdote do lar, ele é um cara pontual, objetivo, corre atrás das coisas, destemido. Vamos botar essa objetividade nele? Vou botar 1, 2, 3. Vocês já pensaram? Isso é um tirano, não é? Ele vai matar essa mocinha. Assim. Ele mata ela. Gente, tem pessoas que matam a gente. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que matam a gente. Este homem, ele fica tão insuportável que ele vira o quê? Um rolo compressor. Né? O que é mais importante nele? O seu umbigo. Ele vive para o seu umbigo. Então, eu quero aquilo, eu vou fazer assim, eu faço assim, eu decido, eu uso a Bíblia, inclusive, porque eu sou o sacerdote do lar. Você não compreendeu nada? Gente, chega. Manda para o pastor Sebastião. Manda para o pastor Sebastião, para o pastor Henrique de família, porque só com eles. Entenderam? Então, quando nós colocamos em excesso alguma coisa boa que Deus nos deu, nós podemos fazer como o café. Nós podemos estar sendo jogados pelo ralo, de tão insuportáveis que nós ficamos. Então, vamos ver cada um para a gente entender quais são as forças e entender também quais são as fraquezas, aquilo que torna-se arma para nós mesmos. Sanguíneos. Primeira coisa, são pessoas falantes, né? Conversa com qualquer pessoa, preste atenção nisso, em qualquer lugar e sobre qualquer assunto, a qualquer hora. Sanguíneo é assim. Ele não reconhece inimigo, todos são amigos. Oi, tudo bom? E aí, como vai? Olha, eu também estava aqui na fila da padaria, e aí comprando pão, que chuva, hein? Ele sempre tem uma conversa. Sanguíneo é falante. Vamos ver a segunda. Ele é comunicativo, além de ser falante. Isso é, ama festas, faz amizades rápidas e não considera ninguém estranho. Um dia desse eu estava num restaurante e eu vi um cara falando assim, ô amigão, amigão. Ele estava chamando o garçom. Eu digo, nossa, como esse cara tem amigo, né? Amigão, amigão aqui, amigão ali. Era um negócio. Sanguíneo é assim. Ele tem amigos para tudo quanto é canto, mesmo que seja só de palavras, né? Ô, amigão, ele também, olha lá o terceiro, ele também é sociável. Ele encara a companhia dos outros como oportunidade para ser agradável e divertido. Por isso que ele adora festa. Sanguíneo adora relacionamento. É o cara que não vai ficar sozinho. Um dia eles estavam me contando aqui de uma senhora que está num asilo e ela fez uma festa. Não foi essa semana ou semana passada? Fez uma festa de 85 anos. 85? 80? Olha, eu também vou fazer uma festança de 80 anos. E nessa festa, gente, tinha gente até dizer chega. Olha que bárbaro. Todo mundo do asilo estava presente. Todo mundo comeu bolo. E ela estava alegre e feliz, foi o que me contaram. E a senhorinha que divide o quarto com ela andava assim dentro do quarto, né? E ela fazendo festa de 80 anos. Isso deve ser o quê? Aos 80 anos ela continua sanguínea, né? Vamos lá. Crédulo. Sanguíneo é crédulo. Sempre espera o melhor das pessoas. Sanguíneo acredita em todas as histórias que você conta para ele. Se você disser, olha, faltei o trabalho de novo porque minha mãe morreu. Mas, cara, ele não faz essa pergunta. Mas, peraí, no mês passado a mãe dele não tinha morrido? Será que ele tem 2 mães? Ele chora junto com você
porque a mãe dele morreu pela segunda vez. E ele chora, porque ele acredita em todas as histórias que contam para ele. Sanguíneo também é brincalhão, né? Divertido, cheio de alegria e bom humor. Sanguíneos são leves, são mais leves. Vocês vão ver nas outras semanas que nós vamos tratar dos objetivos de cada temperamento. E sanguíneo encara a vida de uma forma feliz. Para ele tem que ter felicidade, ele não sabe viver num ambiente que não seja feliz. Ele também é aberto, expressa suas emoções com facilidade, em especial o afeto. Chora em público, numa boa, não tem esse negócio, sou homem, eu sou mulher. Sanguíneo expressa, coloca para fora, pensa, não gostei, gostei, é assim, não é assim, ele se posiciona. E também ele é otimista, convence a si mesmo e aos outros de que tudo vai acabar bem. Olha, eu só escolhi algumas dessas características, mas semana que vem a gente vai falar sobre outras. Mas a gente estava indo tão bem, não é? Não estava? Não estava indo bem? Aí o pastor Sebastião vem aqui me dizer, né, em público, que eu falo isso. Ela fala um monte de coisa boa para a gente, aí depois diz, mas olha só, pastor, não foi isso que o senhor falou? Pois é, não estava indo tudo bem? Pois é. Sabe o que ele faz com essas características? Vamos ver o que ele transforma em fraqueza? Olha lá. Primeira coisa, sanguíneo é impulsivo. Ele fala e depois, não devia ter falado. Ele compra e depois ele diz, não devia ter comprado. Ele assume um compromisso e depois ele vai ver se ele tem ou não na agenda dele aquele horário. Impulsividade é de sanguíneo, né? Ele não pensa e age. Ele age e depois ele vai pensar, certo? É exatamente o contrário. A outra coisa é que, por ser falante e comunicativo, claro que ele fala demais. Ele sente-se obrigado a falar algo e acaba falando o que não deve. Morre pela boca e tem dificuldade de ouvir. Sanguíneo, gente, vocês sabem que quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é assim? Sanguíneo, quando ele capricha nessa coisa da comunicação, ele também se torna insuportável, porque é aquele sujeito que fala o tempo todo perto da gente. A gente não quer mais ouvir, chega! E ele continua falando porque ele sempre tem uma boa história. E ele não só tem uma boa história, como ele faz um rodeio com essa história para prender a sua atenção. E aí ele fala e continua falando. É interessante que sanguíneo, quando você para e fica calado, num atendimento a gente vê isso muito, né? Ele não suporta. Ele vai falar sobre qualquer coisa, tudo que vier na boca, assim, ai, como as horas passam rápido. É o tempo. Quer um cafezinho? Uma água? Alguma coisa ele vai falar. Ele não aguenta o silêncio, certo? Vamos botar lá o outro. É permissivo. Ele permite que os outros façam o que querem para evitar que deixem de gostar dele. Então, o excesso, olha como é prejudicial. E muitas vezes ele não sabe, ele não compreende, ele não entende que ele é assim. A outra característica é que ele é exagerado, superdimensiona quase tudo. O outro aspecto é que ele não é detalhista, né? Nem pensar em detalhe com sanguíneo. Primeiro, que você começa a perceber criança sanguínea, por exemplo, não é aquela criança que vai se interessar por a montagem de um carrinho. Montagem de um carrinho. Botou a roda, ele andou, já passa para o outro brinquedo, certo? Aí fez, já passa para um outro brinquedo. Sanguíneo é assim.
Como ele é impulsivo, ele não quer ficar naquela lenga-lenga toda a vida. Então, quando você vai contar uma história para o sanguíneo e você é prolixo, pode contar que ele já não está mais ali, só o corpo dele. Ele está no planejamento dele para o dia de amanhã, né? Então, ele não aguenta essa coisa, né, muito detalhista. Um trabalho de detalhe. Olha, dificilmente a gente vai encontrar um sanguíneo como contador. Já pensaram? Caixa de banco. Oi, tudo bem, como vai? Não dá. Tem profissões certas para sanguíneo, para coléricos, para cada um. Ok? Por último, eu agrupei ali, né? São pessoas que nas fraquezas, nos exageros, na armadilha, são pessoas indisciplinadas, improdutivas, bagunceiras, esquecidas, têm brincadeiras excessivas, leva as pessoas, às vezes, a uma situação vexatória, né? Mas ele não faz isso porque ele tem mau coração. Ele faz isso pelo excesso da brincadeira. Deu para ter uma ideia? Então, vamos correr, para a gente terminar hoje. Coléricos. Coléricos vem de... Ih, eu já vi até uns balançando assim a cabeça. Já conhecem quem são, né? Colérico vem de cólera. É aquele marido da dócil, né? São pessoas determinadas, destemidas, elas vivem com objetivo. Garotinho desse tamaninho fala assim: mamãe, quando eu crescer, eu vou ser piloto de avião. Olha, se ele for um colérico, leve em consideração, porque ele vai ser um piloto de avião. Por quê? Eles colocam objetivos, eles vivem por objetivo. Portanto, quem atravessar o objetivo deles, o que acontece? Né? Então, vamos ver primeiro as coisas boas. Autoconfiante. Acredita que pode fazer tudo o que deseja. Depende apenas da sua própria capacidade. Cuidado, colérico, né? Quando a gente confia muito na gente e não deixa Deus acima de nós. Isso aqui é uma característica positiva de força, mas que ela pode atrapalhar muito a minha relação com Deus. Outra coisa é que eles são competitivos. Colérico é competitivo. Tem também sangue, mas o sangue dele ferve na veia. Ele compete até com criança pequenininha assim. Papai, vamos fazer o joguinho. Mas ele quer ganhar. Meu filho, para com isso. O outro é uma criança. Não precisa você ganhar sempre. Ele é competitivo. Já viram pessoas assim? Chegou ele, não vou parar o jogo. Vamos parar o jogo, porque isso não vai dar certo. Já viram assim? Pois é, eu já vi. Olhe bem. Sincero, fala com franqueza e sem reservas. Quando isso é demais, a gente vai ver o que vai dar. Obstinado, determinado a fazer prevalecer a sua vontade. Também, né? Se isso for muito, é danado. Ousado, destemido, arrojado, sem medo de correr risco, muitas vezes errado, mas jamais em dúvida. Colérico não fica em dúvida, né? De forma nenhuma. Ele é errado, mas ele erra até o final, dizendo por que aquilo é bom. Né? Já convenceram até ele que é errado, mas ele ainda tem que ficar em cima do salto alto. Ele é também, gente, independente, autossuficiente, confiante, parece nunca precisar de ajuda. Ele é um líder, e é um líder nato. Ele nasce líder. Lá na maternidade, eu acho que ele já regula os bebezinhos, né? E, além disso, eles são produtivos, eles são impulsionados pelo alvo, eles são firmes e são decididos. É maravilhoso, se não fosse o mas. Se não fossem as fraquezas. Olha o que acontece com coléricos. Coléricos não
não são apenas controladores. Controladores é a gente obter controle sobre as coisas. Eles são dominadores. Isto significa que tem que estar todo mundo aqui e rédea curta. Quando ele fizer assim, ele sabe quem está se mexendo e quem não está. Entenderam? É rapidinho o entendimento disso, né? Dominadores, porque você conviver com um colérico é ter a experiência de uma faca no seu estômago. Onde você foi? O que você fez? Mas gastou o dinheiro como? E por que usou isso? Por que usou aquilo? Não, o pneu, eu vi o pneu do carro, eu vi que está... Você disse que não saiu de casa, como? Porque o pneu tá com lama. Aí, num grito que a mulher dá, ele tem a petulância de dizer, querida, eu te amo, por isso que eu cuido de você. Deus não podia promover rápido uma pessoa assim? Podia, mas não promove, porque isto não pode, a gente não pode desejar isso. Dominador. A outra coisa que ele tem, gente, lembram de Paulo? Irado. A ira, irascível. Eu vou trazer um texto que Provérbios recomenda para a gente não andar ao lado de pessoa irada. Eu tenho pavor, eu corro delas. Porque já pensou se pega? E a gente tudo fica irado, né? Então, irado, sente raiva, é exigente, impaciente, principalmente quando os outros não agem como ele quer. Pode ser muito admirado à distância e rejeitado pelos que vivem perto. Já viu pessoas assim? Pessoas que falam assim, lá no meu trabalho eles gostam tanto de mim, mas quando eu chego em casa, os meus filhos dizem, ai meu Deus, olha, ela chegou. Todo mundo, e ganha esculhambação a si mesmo. Por que esse negócio está no chão? Por que aquilo? Vocês querem me enlouquecer. Já viu mãe irada com filho que não amarra o cadarço, comendo e vendo televisão? Assim. Ela sacode o menino, que ele vai aprender a amarrar aquele cadarço na velocidade dela em 1 minuto, né? Porque isso é ira, queridos, isso é ira, exigir que o outro tenha o mesmo ritmo que eu tenho. Ira, cruel, frio e insensível. Ai, que coisa horrível. Lembram? Paulo, olhando Estevão ser apedrejado. Olha que bonitinho. Ele merece. De quem ele fala? Jesus, apedreja, porque não pensa como eu. Então tem que ser apedrejado. Gente, insensível é coisa de colérico. Ele é seco. Ele não fala a verdade? Fala. Agora, como ele fala? É assim mesmo. Você é horroroso, entendeu? Você é isso, é aquilo. Meu Deus do céu. Tem que ter orações para conviver, né, com um excesso, porque o do lado de cá é maravilhoso. Intolerante, incapaz de suportar ou aceitar atitudes, pontos de vista ou modo de agir dos outros. Quem é que está com a razão? Eu. Acabou. O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto é o certo, eu sou referência. Coléricos, eu quero dar uma péssima notícia para vocês. Vocês não são Deus. Ó que péssima notícia. Não são. Portanto, menos, e bem menos, quase nada, porque não está nem perto daquilo que Deus é. Deus é soberano, e Ele sim, sabe, entende, e as coisas que Ele faz são boas, perfeitas e agradáveis. Amém? Ele é também impaciente e explosivo, tem dificuldade de aceitar o ritmo dos outros. E, além de tudo, nu nas fraquezas, vaidoso, prepotente, autossuficiente e falta a ele tato. Olha quanta coisa que, se você é colérico, você tem oportunidade de desenvolver em você. É possível? Claro que sim. Sanguíneos e coléricos que nós já vimos até agora. Todos os lados ali da direita são possibilidades que nós temos de desenvolvimento com o Espírito Santo de Deus atuando em nós. Amém? Vamos lá. Melancólicos.
Melancólicos. Força. Como é que é o melancólico primeiro, né? Melancólico vem de melancolia, tá? São pessoas que são muito analíticos, eles pensam e depois agem. Imagine isso casado com sanguíneo. Já pensou? Que maravilha que vai dar, né? Então, eles pensam e depois agem. São pessoas que são mais sensíveis. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, por isso eles têm um lado artístico muito aguçado. São pessoas extremamente organizadas. São pessoas que no excesso vão para o perfeccionismo, é óbvio. São minuciosas. Elas são quase que trabalham no FBI, de tão minuciosas que são. Se identificam com aquela 0,01 que deu de diferença na contabilidade. Ela vai achar. O sanguíneo já está em casa, de perna para cima. O colérico quebrou todos que erraram, porque ele não erra, mas o melancólico continua lá pesquisando para ver onde está o 0,01. Certo? Então, são pessoas assim, minuciosas. Vamos lá. Eles são analíticos, né? Aprecia examinar as partes do todo em busca de relações lógicas e adequadas. Lógicas e adequadas. Organizado consigo mesmo, com as coisas e diante da vida. É só abrir uma gavetinha de uma pessoa, você já sabe, se ela é sanguínea, está tudo bagunçado, né? Se ela é colérica, ela está botando a culpa na mulher ou no outro, na secretária, porque não arrumaram, né? Mas se ela é melancólica, está tudo devidamente organizado e por cor. Do preto para o cinza, do vermelho para o rosa clarinho. Não é assim também, né? Tem que estar tudo detalhadamente organizado. Sensível, importa-se profundamente com a situação das outras pessoas. Mas importa-se, tá? Não é que vai levar para casa o mendigo. Mas as grandes causas, né? As grandes coisas da vida, a guerra do Golfo, vai que eu tenho alguma coisa e ela sofre. Mas ela não vai lá buscar gente para botar dentro da casa e tomar conta. Profundo, intenso, muitas vezes introspectivo, não aprecia conversas e interesses superficiais. E, às vezes, não se interessa por nenhuma conversa, né? Porque o melancólico, gente, ele tem muito mais dificuldade de uma interação com as outras pessoas, porque ele é pessoa do conhecimento. O conhecimento para ele é mais importante. Então, se ele se relaciona com alguém que ele vê que é rasozinho, tipo sanguíneo, ele fica irritado, porque sanguíneo, a profundidade de um sanguíneo é um pires raso, né? A profundidade de um melancólico é um prato fundo, assim, com um fundão desse tamanho, porque ele vai fundo. Então, pessoas superficiais, ele se irrita em 1 segundo. Não faz parte do métier dele. Idealistas, é isso? Persistente primeiro. Não desiste, acompanha até o fim as coisas. Não é de deixar... Lembra que eu falei que sanguíneo deixa de lado, vai para um outro? Não. Melancólicos, eles são persistentes. Vai lá, idealistas, minuciosos. Idealismo, ele vive sempre, ele valoriza as coisas que ele idealiza na mente dele, né? Então, ele vive muito pela idealização. Minucioso, talentoso, habilidoso, leal, ordeiro, fiel e abnegado. Essas são as forças dos melancólicos. Eu volto em tudo isso na semana que vem. Qual a fraqueza? Estava indo bem, mas a principal fraqueza do melancólico é ser crítico. Como ele é analítico, como ele é minucioso, tudo para ele, absolutamente tudo, fugiu daquilo que ele desenhou na cabeça dele
não presta, certo? Então, o melancólico, a criticidade dele atrapalha muito as relações dele, né, com pessoas, com situações e com coisas. Ele é perfeccionista, passa do organizado. Ele também é pessimista. Ele diz para a gente que ele é realista, mas ele é pessimista mesmo, certo? Ele enxerga sempre o lado negativo das situações. Ele é rancoroso. Melancólico tem muita dificuldade de lidar com o perdão. Vocês vão ver ao longo do tempo aí que a gente vai falar de o que cada um, de cada temperamento tem facilidade ou precisa desenvolver. E melancólicos precisa desenvolver a capacidade de pedir perdão. E isso só o Espírito Santo pode tratar o seu coração. São minuciosos, cadê onde eu estou lá? Rancorosos, vingativo, isolado, impopular, teórico, prolixo e mal-humorado. Esses são o lado, né, das fraquezas dos melancólicos. E, por último, nós temos os fleumáticos. Vou dar uma ideia do fleumático. Fleuma, gente, é uma busca nossa de equilíbrio e de não demonstração de sentimento. Fleumáticos, eles são, às vezes, confundidos com a samambaia, certo? Porque fleumático é assim. Gente, eu estou muito feliz, muito excessivamente feliz. Eu vim agora de uma notícia maravilhosa que eu tenho a dar para vocês. Esse é o fleumático falando, né? A mesma coisa, gente, eu tenho uma notícia muito triste, porque hoje morreu minha mãe. Certo? Da mesma forma que ele está alegre e feliz, né? Mas ele está triste, a demonstração, a dificuldade do fleumático é com a demonstração do sentimento. Fleumáticos são mansos, são pessoas muito boas de se relacionar, são líderes muito bons, né? No lado forte deles, eles são pessoas que não entram em conflito. O conflito está ali, ele está aqui. Veio para cá, ele vai para lá. Né? Não entra em conflito. Portanto, né, nem sempre ele discorda, porque ele não quer conflitar. É isso que você acha? Eu também acho isso. Esse aqui eu também acho isso. Né? Então, fleumáticos têm dificuldade com essa coisa. Acabam usando uma máscara para que eles sejam vistos como bons. Vamos ver aqui. Olha só que legal as forças. Fleumáticos são, primeiro, diplomáticos. Um diplomata tem que ser fleumático, né, gente? Já pensaram? Ele colérico, representando a gente um país. Um dia só, e a gente vai para o brejo, não é verdade? Já pensou sanguíneo? Chega lá, e aí, tudo bom? Que isso? Viram um perigo? Mas fleumáticos são pessoas que entram e saem e a gente nem vê. Ele esteve aqui? Teve, já foi. Nem viu, porque eles são silenciosos. Não querem chamar atenção, né? São pacíficos, dóceis, controlados, mediadores, bom ouvinte, equilibrados, calmo, quieto, tranquilo, conservador, bem-humorado. Não é televisão de controle remoto. Sabe quando que o fleumático comprou? Agora. Entendeu? Porque não é ousado, nem pensar. Deixa o povo dizer se vai, para a gente não investir errado, né? Porque eles são assim um pouquinho meio suvina no negócio, né? Quais são as fraquezas? Fleumáticos, gente, são indecisos. Tudo que ele puder, ele vai empurrar para amanhã.
Ele não sabe tomar decisão. Mas Zenilda também, né, comprar entre uma casa e um apartamento. Não. É entre a luz redonda ou quadrada, que não vai fazer nenhuma diferença tão grande no projeto, né? São indecisos, são procrastinadores, temerosos, medrosos, são apáticos. Se ele puder sentar e balangar, é a coisa melhor que tem a fazer, né? Deixa. Aí a mulher está dizendo, mas a torneira está daqui a pouco, como é que chama? A caixa d'água já se esvaziou. Ah, eu vou chamar, para de dizer no meu ouvido isso, chega. Já viram gente assim? E aí vai lá para o pastor Sebastião e para o pastor Henrique, né? Então, são assim, apáticos, desinteressados, lentos, vagarosos, inexpressivo e desinteressado. Queridos, vocês se viram? Mas viram a sogra, viram o sogro, viu o cunhado, viu todo mundo, né? Eu estou fazendo a pergunta se vocês se viram. Ah, eu me vi, Zenilda, só do lado de cá. Forçar a barra, né? Forçar a barra. Gente, nós estamos finalizando, né? Eu queria dar essa ideia, primeiro, geral, a respeito dos temperamentos, desses 4, mas nós vamos voltar na semana que vem. E eu quero dizer para vocês assim, você sabe por que você se casou com esse homem ou com essa mulher? Venha na sexta-feira que vem, que eu vou te dizer por que você escolheu. Certo? Venha a semana que vem. Mas eu quero ainda fazer uma pergunta para você. Se você se viu, queridos, o quanto você tem interesse que Deus coloque a mão naquilo que você é. É muito difícil mudança, muito difícil. Mudança é um processo, mudança dá trabalho, mudança dói. Eu sempre pisei assim, eu costumo dizer, né? Sempre pisei assim, agora vem um fisioterapeuta e diz que eu tenho que pisar certo, porque eu tenho que consertar aqui, eu tenho que consertar ali, E aí, gente, é sair da minha zona de conforto. Você quer sair da sua zona de conforto? Você quer mudança na sua vida? Você quer que Deus opere na sua vida? E você quer descobrir verdadeiramente com o Senhor o porquê as coisas não estão dando certo, por que você é demitido do seu trabalho, por que você briga com a sua família, por que você implica com seu cunhado, com a sua sogra, com sei lá quem. Você quer ver a sua impulsividade e colocar ela diante do Senhor? Dói. Mas nós precisamos tomar um passo, ter um passo de fé, de colocar a nossa forma de ser diante do Deus vivo e verdadeiro, que nos fez inteiros do lado de cá. Mas a caminhada foi longa e nós fomos adquirindo coisas do papai, da mamãe, da vovó, do vovô. Eu fui lidando com certas coisas, algumas histórias passaram pela minha vida. Eu tive uma mãe assim, um pai assado, eu tive um irmão que fez isso ou aquilo comigo. Queridos, nós estamos cada dia despencando aquilo que Deus fez de bom na nossa vida. Os planos de Deus, diz em Romanos 12, são bons, são perfeitos, são agradáveis. Ele nos fez bons, Ele nos fez perfeitos. E nós estamos insistindo em estragar aquilo que Deus fez. Porque nós corremos daquelas observações que fazem a respeito da vida da gente. Você, minha filha, começa lá em casa, né? Você, minha filha, é assim. Eu digo, mamãe está errada. Depois, eu tenho a mesma observação pela professora da escola. A professora está errada. Depois eu vou para o meu chefe está errado. E você passa o tempo todo da vida achando que todas as pessoas à sua volta estão erradas, só você está certo. O seu espelho está quebrado. E hoje é a hora de você se colocar diante do Senhor e pedir a Deus, Senhor,
hoje eu me vi ali, naquele simples exemplo, mas eu quero colocar isto que eu vi diante do Senhor. Muda a minha vida, porque só Deus pode mudar a nossa vida. Muda a minha vida, Senhor. Muda isso, porque se eu começo a mudar isso aqui, eu já mudo tudo à minha volta. Se você quer isto, se você está fazendo essa oração para que Deus mude, fique em pé onde você está e dê a sua primeiro ato de coragem, de aceitar algo que você tenha, que você quer mudar em Cristo Jesus, porque Deus está de braços abertos, esperando que você mude, mas que você permita a Ele mudar você. Muitas pessoas não querem mudar, porque acham que já estão no limite das coisas certas. E eu tenho essa má notícia para dizer para você: só não muda quem já morreu. Quando eu estiver no caixão, vocês vão estar olhando e dizendo: acabou, acabou, acabou. Não tem mais momento nenhum para mudança. Mudar é aqui. E se você está em pé, feche os seus olhos, porque eu quero orar por você e entregar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, em nome de Jesus, hoje, Pai, pessoas estão aqui em pé, diante do Senhor, querendo dizer para o Senhor que precisam de mudança. Precisam de mudar 1, 2, 3, eu não sei quantas, mas o Senhor sabe quantas características que cada um precisa mudar. E, Pai, o primeiro momento de não covardia foi essas pessoas ficarem em pé agora e se colocar diante do Senhor, sabendo que a vida transformou tantas coisas que o Senhor fez com sabedoria para a vida delas e para a minha vida também. Senhor, em nome de Jesus, eu também estou aqui, me colocando diante do Senhor e te dizendo: Pai, nós queremos ser instrumento nas tuas mãos e afiados pelo Senhor, porque instrumento desafiado, o Senhor não vai poder fazer nada, mas nós queremos nos afiar com o Senhor. Muda a nossa vida, muda nossas características, para que a gente seja cheio do Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, por cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança. Você pode adquirir outras mensagens como esta, através do telefone 0 Operadora 41 3019 1308. Essa mensagem foi gravada no Templo da Igreja Batista da Alameda, em Curitiba, Paraná. Que Deus continue abençoando você.